Livro do Apocalipse, capítulo 10. A nossa ideia é expor o livro tanto aos domingos quanto às quintas. Por ser um livro muito grande, se ficar só uma vez por semana, demora muito para a gente terminar. Então, por alguns domingos e quintas, nós estaremos estudando o Apocalipse. Capítulo 10, agora, né? Agora no capítulo de número 10, temos estudado, já estudamos 9 capítulos às quintas-feiras. Nos diz assim a palavra do Senhor: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram-se os 7 trovões às suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te damos graças pela oportunidade, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, e estamos diante de um livro tão difícil de compreender, mas ao mesmo tempo tão rico, com mensagens preciosas para nós, igreja, hoje. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e dar a todos nós a condição para entender o recado, a mensagem que o Senhor preparou para esse momento. Por isso pedimos Tua bênção, Tua direção, que cada um de nós aqui, com a nossa mente, tenhamos toda a mente cativa à obediência a Cristo, à obediência à palavra do Senhor. Pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo num mundo onde somos acusados de que não há verdade absoluta. Não é? Talvez somente a igreja hoje é a que prega uma verdade absoluta. Há uma tendência da sociedade a dizer que tudo é relativo. E na verdade, quando alguém diz que não existe verdade absoluta, o que ele acabou de criar? Uma verdade absoluta. É impossível fugir de absolutos. Os absolutos existem. Não tem como, né? Ou você crê numa verdade absoluta na palavra de Deus, ou você inventa uma outra verdade para seguir, para crer. E é isso que acontece com a nossa sociedade. Não querem crer na meta, na grande narrativa bíblica, e inventam outras narrativas, outras grandes histórias para acreditar. Mas a palavra de Deus, ela sem dúvida alguma, ela é diferente, ela é viva, eficaz. A Bíblia diz isso. E nós vimos isso na prática, o quanto ela funciona, o quanto ela opera grandes coisas na nossa vida. Eu separei algumas frases importantes aqui, que está no livro Nada Além das Escrituras, num livro publicado pela Nutra, que é especializada em aconselhamento bíblico, e o foco é: você precisa das Escrituras para se curar. Você precisa da Bíblia para Deus tratar o seu coração. É o foco do Ministério Nutra de Aconselhamento Bíblico. E aí ele faz num capítulo a citação de alguns autores
que eu achei muito interessante, eu queria colocar aqui para vocês, tá? Patrick Henry, ele diz assim: a Bíblia vale por todos os outros livros que já foram impressos. Abraham Lincoln: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Robert Lee: em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca deixou de me dar luz e força. George Washington: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão, até o Napoleão aqui dizendo da Bíblia: a Bíblia não é um mero livro, mas sim uma criatura viva, com um poder que conquista tudo que se opõe a ela. Thomas Cranmer, um dos grandes líderes da Reforma: este livro, que é a palavra de Deus, é a joia mais preciosa e a relíquia mais sagrada que permanece na terra. Latimer, também um reformador inglês: a excelência dessa palavra é tão grande e de tamanha dignidade que não há nada na terra que se compare a ela. João Calvino: a palavra de Deus deve receber um lugar de honra na igreja, um lugar que não pode ser usurpado. Tem outras citações, mas o que me chamou a atenção, eu queria compartilhar apenas essas citações, para mostrar o quanto em toda a história da humanidade a Bíblia tem sido relevante. A Bíblia faz diferença na vida das pessoas, ela verdadeiramente funciona. O problema é que a gente está vivendo num momento, numa sociedade, numa cultura que decidiu se afastar de Deus, decidiu se afastar da Bíblia, decidiu descrer das Escrituras. Eu estou me referindo à cultura que nós tivemos a partir dos anos 60 propriamente. Ainda nos anos 50 há uma revolução na cultura por conta do rock and roll, não é? Elvis, Chuck Berry, Eddie Cochran e tantos outros que foram surgindo nos Estados Unidos, mas ainda havia alguma coisa de saudável no coração da América, no coração do Ocidente. Com a vinda das bandas dos ingleses, tanto Rolling Stones como Beatles, eles não trazem somente a música, eles trazem toda uma cultura do Oriente. E eles trabalham com a ideia de ocultismo, aquilo que está oculto, aquilo que deveria permanecer oculto. E infelizmente todo o nosso Ocidente foi enxovalhado, foi atacado por ideias completamente errôneas, e a palavra de Deus foi sendo esquecida como verdade absoluta de Deus, como regra de fé e de prática. O texto vai falar aqui da palavra de Deus. O texto vai falar da excelência das Escrituras Sagradas, o quanto ela funciona. E o que é interessante é que esse texto foi escrito num momento de perseguição. A igreja estava muito perseguida por volta do ano 95 por Domiciano. Domiciano era um louco tanto quanto Nero. Nero é considerado o pior dos imperadores romanos e Domiciano queria imitar Nero. Ele perseguia os crentes assim como fez Nero. E a igreja então passa por muito sofrimento aqui no ano 94, 95. João é levado, exilado para uma ilha por causa do testemunho da palavra de Deus, testemunho de Cristo. E ele então é tirado do seio da igreja, do contexto da igreja, há mais de 40 anos pastoreando toda aquela região da Ásia Menor. E ele é levado para a ilha de Patmos, mas ninguém pôde impedir que Deus falasse com João e que Deus trouxesse através de João uma mensagem consoladora, confortadora e encorajadora para a vida da igreja perseguida, a igreja ali do livro do Apocalipse. Então o livro foi escrito num contexto de perseguição, de sofrimento. E agora, quando nós nos deparamos no capítulo 10, aliás, desde o começo, no primeiro capítulo, Cristo é apresentado como o Senhor absoluto, o Rei de todas as coisas, o Rei do universo e o Senhor que está governando todas as coisas. Cristo não é apresentado como um Deus fraco, como um bebezinho indefeso ou como um humano limitado. Ele é apresentado como o Senhor absoluto e cheio de glória. Isso confortou o coração de João e fez com que João escrevesse cartas às igrejas, cartas que o próprio Cristo mandou enviar para as igrejas da Ásia Menor.
Depois nós vimos já às quintas-feiras que o capítulo 4 e 5 vai falar do trono de Deus, capítulo 4, o trono do Pai, o capítulo 5, a coroação de Cristo ao chegar nos céus, quando ele toma o livro da vida, o livro dos decretos de Deus, ele é digno de abrir o livro, de tomar o livro, de abrir os selos e se assentar com o Pai para reinar nos céus. Ele está reinando com o Pai, enquanto o Espírito Santo reina aqui conosco, habita conosco, com a igreja que milita, que batalha, e Cristo lá no céu reina, governa todas as coisas com o Pai. Depois nós vemos que os selos serão abertos, os selos do livro vai ser aberto, assim como as trombetas que vão tocar, tudo em resposta às orações dos santos. Capítulo 6, as orações dos santos faz com que os selos de Deus e as trombetas de Deus vão tocando, como aviso ao povo: arrependam-se, convertam-se ao Senhor, Ele está vindo. Mas infelizmente há uma dureza no coração dos habitantes da terra, uma expressão usada no livro do Apocalipse diversas vezes para descrever o ímpio, aquele que não teme a Deus. E ainda de novo a voz aparece e nas últimas trombetas, ou antes das 3 últimas trombetas tocar, aparece uma águia dizendo: ai, 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 as 3 últimas trombetas vai ser muito pior. E aí o capítulo anterior, as 2 últimas trombetas vão falar das hostes demoníacas, oprimindo as pessoas e fazendo com que as pessoas fiquem em desespero, porque não querem aceitar, não querem receber, não querem se curvar diante da glória, da majestade de Cristo. 2 últimas trombetas foram tocadas, aliás, faltou uma trombeta, a 7ª ainda não foi tocada, porque quando ela for tocada é a volta do Senhor Jesus. E antes dessa 7ª trombeta ser tocada, ou entre a 6ª e a 7ª, aparece o capítulo 10, uma nova visão que João vai receber. E aqui nós estamos diante do texto que ele vai mostrar a excelência das Escrituras Sagradas. Algumas pessoas se dispersam nesse texto e ficam curiosas para saber sobre o anjo. Por exemplo, há alguns estudiosos que acreditam que esse anjo forte e poderoso é a própria pessoa de Cristo. Porque a descrição dele aqui, ela é, em muitos lugares nas Escrituras, a descrição do anjo do Senhor do Antigo Testamento. Então as pessoas ficam atentas e dizendo: não, esse anjo deve ser Cristo. Eu discordo dessa tese, existem pessoas, estudiosos grandes que defendem essa tese, mas eu não concordo com eles. Eu prefiro concordar com Kistemaker, com Simon Kistemaker, com William Hendrickson, com o pastor Hernandes, porque no livro do Apocalipse e em todo o Novo Testamento não há indícios de Cristo ser tratado como anjo, de uma palavra sobre Cristo ser descrito como anjo, e sim no Antigo Testamento. Ele é o anjo do Senhor no Antigo Testamento, mas no Novo ele não é o anjo do Senhor, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, mas no Novo Testamento não trata Jesus como anjo. Então eu tenho dificuldade de entender que esse anjo é o próprio Cristo, mas sim que ele foi enviado de Cristo, e ele está aqui revestido de poder e autoridade dada pelo próprio Cristo, porque o que importa nesse anjo é a sua mensagem. Aliás, uma pergunta para a igreja: os irmãos sabem o que significa a palavra anjo na Bíblia? Qual o significado de anjo? Mensageiro. Anjo é um mensageiro de Deus. E o que está acontecendo aqui no texto é que João vê um mensageiro poderoso, muito forte, e com características que tem o próprio Cristo, porque a mensagem que ele vai trazer é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho do Senhor. Então, a primeira parte, os 3 primeiros versículos, vão falar da supremacia da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Depois, dos versos 4 até o verso 7, o texto vai mostrar a suficiência da palavra de Deus. E por fim, do 8 em diante, a segurança da palavra de Deus. Então o foco todo não está no anjo, mas está no livro que o anjo traz em suas mãos e na característica desse anjo que traz a autoridade do próprio Cristo. Então, primeiro, a supremacia da palavra de Cristo, a partir do primeiro verso.
vi outro anjo forte descendo do céu. Como é que é esse anjo? Ele está envolto em nuvem, vestido de nuvem, olha só. Está envolto em nuvem, ele tem um arco-íris por cima da cabeça, o rosto dele como o sol e as pernas como colunas de fogo. Uma característica estranha, interessante, e um dos motivos que eu não concordo de que é o próprio Cristo aqui, é porque o verbo usado aqui, envolto ou vestido em nuvem, é algo que só Deus faz, é Deus quem veste, é Deus quem colocou nesse anjo essa característica. Então a ideia é que o próprio Cristo está colocando essas características nesse anjo, ou sobre esse anjo, ele está envolto, vestido em nuvem. E aí nós vamos lembrar de algumas figuras aqui. Figuras do próprio Cristo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor que protege, que caminha com seu povo aonde? No deserto. Aliás, no Antigo Testamento, a nuvem é o transporte da divindade. Deus, ele se locomove por meio de nuvens, uma figura da linguagem bíblica. E a essência é a nuvem que protegeu o povo de Deus no deserto. Deus era como nuvem durante aquele sol escaldante. Aí você tem uma outra figura, o arco-íris. O arco-íris que roda ou rodeia o trono de Deus aparece junto com esse anjo. Um arco-íris que aparece em Ezequiel capítulo 1, mas que aparece em primeiro lugar na Bíblia quando? No dilúvio, mostrando a fidelidade de Deus. Deus não mais iria destruir a terra por meio de água, é o pacto que ele faz com Noé. E aí, após o dilúvio, ele diz, para confirmar esse pacto, há um selo, há um sinal, o arco-íris. Arco-íris é símbolo da fidelidade de Deus. Então olha só, a mensagem que esse anjo traz é de proteção, um Deus que protege por meio da sua palavra, um Deus que é fiel à sua palavra, o arco-íris. Aí o texto diz mais, ele tem o rosto em sol, ele é cheio de glória, de majestade. Lá no primeiro capítulo, Cristo aparece com essa característica, cheio de glória, assim como a palavra de Deus, tem a luz de Deus na própria Escritura. Aliás, o evangelista Ricardo, no próximo domingo, falou sobre o texto que fala da excelência da palavra de Deus, lá no Salmo 119, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aí o texto vai dizer mais, ele tem pernas como colunas de fogo. Olha só, de novo, a coluna de fogo aparece onde? Lá no deserto, quando Cristo caminhou com o povo de Deus, durante o dia ele era coluna de nuvem para proteger do sol escaldante, durante a noite ele era coluna de fogo, para livrar do deserto que era muito gelado à noite, para livrar de serpentes, escorpiões, para mostrar o amor e a fidelidade e as promessas de Deus se cumprindo. Tudo isso o anjo vai demonstrando. E aí o verso de número 2, a visão que João tem do anjo, ele tinha na mão um livrinho, olha só. Um livrinho que está aberto. E de novo aqui, é Deus quem abre, e é Deus quem abre num tempo que nós não temos no nosso português, que o livro permanece aberto. Foi aberto no passado e continua aberto. Mas um dia, né, não adiantará mais. Por enquanto ele está aberto. É essa a ideia do texto. Há um livro na mão do anjo que está aberto, e ele se coloca com o pé direito sobre o mar e sobre o esquerdo, sobre a terra. Olha só, por quê? Porque a mensagem desse livrinho aberto é para toda a terra, tanto o mar quanto a terra. E há algo aqui interessante que os estudiosos colocam, é a autoridade que tem essa palavra sobre toda a terra. Essa palavra tem autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou. A ideia de pisar na terra e no mar traz a ideia, lembram lá de Gênesis 3,15, que vai esmagar a cabeça da serpente. Da mesma forma, Cristo é apresentado no livro do Apocalipse como aquele que pisa nos seus inimigos. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo, da palavra de Cristo, e é o que esse anjo está demonstrando. No verso 3, ele vai bradar em grande voz, vai dar um grito, como ruge um leão. Um leão, né? Que de longe é possível ouvir o seu brado, o seu rugido. Mais de 10 quilômetros dá para ouvir o brado de um leão. E quando ele vai bradar como um leão, esse anjo,
desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E aí você vai lá para o Salmo 29 e você vai encontrar por 7 vezes dizendo a expressão, a voz do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Por 7 vezes, e aqui há 7 trovões, e a voz do Senhor é sem dúvida alguma a ênfase na palavra de Deus, nos juízos, no poder de Deus, porque os trovões acompanharam Moisés na entrega da lei. Estava ali toda a manifestação de um Deus glorioso, entregando a sua palavra, o seu pacto para o seu povo. A ênfase do texto não está no anjo, mas naquilo que o anjo representa, naquilo que o anjo tem em suas mãos, a palavra de Deus. O anjo apresenta aqui esse livrinho aberto, e esse livrinho tem uma mensagem que tem autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou. A supremacia das Escrituras. Eu queria dizer algo a você. Talvez você pense assim, existem verdades fora da Bíblia, não é isso? É claro que existe, porque Deus é um Deus de graça comum. Deus ele não só criou a Bíblia, mas ele também deu potencial, capacidade ao homem para estudar, para produzir cultura, para produzir muitas outras coisas, áreas diversas do conhecimento. Mas sabe qual é o meu e o seu problema? Nós colocamos essa verdade, ou esses momentos de verdade que acontecem, quer na medicina, quer na psicologia, na economia, na política, ou qualquer outra área do conhecimento, filosofia, pedagogia, nós colocamos em pé de igualdade, sabe com quem? Com a Bíblia. Vou dar exemplo. Aqueles que são pedagogos, podem pegar o seu ídolo da pedagogia, alguns gostam muito de Paulo Freire, e vão colocar os métodos de Paulo Freire em igualdade com quem? Com a Bíblia. Se Paulo Freire disse, eu vou contra a Bíblia, porque Paulo Freire disse. Ou se Jean Piaget disse, eu vou contra as Escrituras. Ou se Freud disse, eu vou contra a Bíblia. E esse é o nosso maior engano, nós estamos depositando a nossa confiança num conhecimento muito limitado que Deus dá por graça comum. Quando todo o seu conhecimento está onde? No livrinho aberto que está na mão desse anjo, que está na nossa mão. Não é errado você buscar os recursos e o conhecimento desse mundo. Não é errado você estudar e se tornar um acadêmico, um PhD, em qualquer área do conhecimento. Mas a partir do momento que você acredita que o conhecimento adquirido lá na universidade tem o mesmo poder, tem a mesma verdade do que as Escrituras, você se tornou a pessoa mais miserável de todos os seres. Porque você não está valorizando o que é verdadeiro conhecimento, o verdadeiro poder, a palavra poderosíssima de todas as palavras. Então não é pecado você fazer uma terapia, não é pecado você buscar ajuda clínica, médica, não é pecado você ter conceitos em diversas áreas do conhecimento, desde que você se submeta às Escrituras e diga, isso eu não abro mão, porque a Bíblia disse e eu fico com a palavra de Deus, mesmo que todo mundo vá contra, mesmo que todos os grandes estudiosos, PhDs vão contra, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Aliás, essa é a ênfase da nossa aula hoje com os jovens, não é? Os cientistas, aquilo que é comprovação científica não vai em desacordo com a Bíblia. O que é lei científica não está em desacordo com a Bíblia. As teorias científicas, sendo a principal delas o evolucionismo, teoria, não tem comprovação, ok? As teorias estão em desacordo com a Bíblia. Mas alguém pega e diz assim, não, porque Darwin disse, então eu prefiro ficar com Darwin do que o que Moisés disse lá no Gênesis. Terrível engano, irmãos. Por quê? Porque os métodos científicos, eles são mutáveis. Vai aparecer um cientista amanhã que vai ser melhor do que os outros que vieram antes. E aí vai mudar a tese dele. E aí a sua verdade ruiu, caiu. Mas essa palavra é imutável, essa palavra não muda, e ela tem poder, é o poder de Deus para todas as coisas. A supremacia das Escrituras é o que o texto vai mostrar para nós. Para uma igreja perseguida, sofrida, nós precisamos crer no poder que a palavra de Deus tem para a nossa vida. A partir do verso 4, a suficiência da palavra. Logo que falaram os 7 trovões,
eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Parece os nossos dias? Claro que não. Um líder religioso, ele recebe uma revelação, o que ele faz? Prontamente ele vai fazer a propaganda. Ele vai fazer um culto gigantesco, ele vai pegar um templo gigantesco, um estádio gigantesco, vai passear pelo mundo inteiro, como aconteceu na minha época de seminário. O Dr. Samuel Doctorial veio ao Brasil, fizeram conferências evangelísticas, missionárias com esse homem, porque ele recebeu novas revelações do Apocalipse. Quando João recebeu novas revelações, ele disse o quê? Não posso contar o que eu vi. É a ordem de Deus. O que você ouviu e que não está no livrinho aberto, você não pode falar. Olha que interessante. Eu não estou dizendo que Deus não pode hoje usar alguém para trazer novas revelações. Deus pode todas as coisas, Ele é Deus. Mas isso não acontece de maneira assim, por atacado, não é? Como todo culto em algumas igrejas tem, novas revelações. Isso não acontece dessa forma. E mesmo que acontecer, quem é que vai garantir que aquela palavra é a verdade? Qual é o padrão da verdade? Quando o verbo bíblico profetar e profetizar é pregar a palavra. E aí nós temos textos como de Jeremias, dizendo assim, Jeremias capítulo 23, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Se você sonhou, fique com o seu sonho. Mas a minha palavra, a palavra de Deus é a verdade, somente as Escrituras, nada mais do que as Escrituras. E esse João, o apóstolo João, é obediente a Deus, assim como Paulo foi obediente a Deus, lembram disso? Paulo é levado ao terceiro céu, lugar de habitação de Deus, ele vê coisas ali magníficas, maravilhosas, Deus permite que ele conte? Não só permite, como colocou o que nele? Um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer e para ele nunca contar o que viu. E ele não contou. Aí nós vemos hoje os líderes religiosos contando as suas novas e novas revelações. Esse é um grande problema. Não é isso que o texto está mostrando, né? Olha só, o texto está dizendo que não, guarda em segredo, sela esse livro, ele não pode ser aberto, ninguém pode saber do que você viu. Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo, verso 5, que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora, ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não tarda e não falha, não haverá demora. E aí o texto do verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha só o que João está aprendendo aqui. Está aprendendo que Moisés já tinha escrito, sabe onde? Deuteronômio 29. Os irmãos sabem o que está escrito lá? As coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. Não queira saber o que Deus não quer revelar. Você vai se dar mal. As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Você quer um exemplo? Reverendo Sebastião, lá no seminário, ele dava o seguinte exemplo. Pensa na pessoa que você mais ama nessa vida. Ou pelo menos em uma das pessoas que você ama. Se Deus chegar para você e revelar que essa pessoa vai morrer no dia tal, vou dar o dia aqui. A pessoa que você ama vai morrer no dia 1º de janeiro de 2020. Como é que você vai passar os seus dias até lá? Você vai conseguir viver? Você não vai conseguir viver. Você vai entrar em desespero e vai morrer antes. Você não vai conseguir comemorar nada, você não vai conseguir passar Natal, Ano Novo, você vai tirar o foco de Cristo na sua vida, porque você vai perder alguém que você tanto ama. Por isso a Bíblia diz assim, as coisas que Deus não revelou é melhor deixar quietinho lá. O que está oculto não pode ser revelado, vai ser pior para você. As religiões que buscam o ocultismo, elas estão mexendo em coisas que não deveriam mexer.
porque são coisas que deveriam ficar escondidas, mas as reveladas, aqui está escrito na palavra, isso sim é para nós e para os nossos filhos. E nós conhecemos tão pouco do que Deus revelou. Nós conhecemos talvez nem 10% do que Deus revelou nas Escrituras. Para que buscar algo de nova revelação? Um dos lemas da Reforma Protestante, aliás, eu achei muito curioso, há duas semanas atrás, ou 3, se eu não me engano, eu estava lá no Mackenzie, lá no mestrado, e o professor, eu não sei se ele citou, eu não lembro se ele citou isso de algum autor, mas eu achei isso magnífico, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele diz assim: sabe quais são os 2 personagens da história da humanidade mais perseguidos por Satanás? E um é fácil. Ele mesmo respondeu e eu acertei. Jesus. Ok? Toda a história do Velho Testamento é uma história para impedir a vinda de Jesus. Ok? Desde a morte de Caim, aliás, Caim matando Abel, impedindo a semente da mulher que venha e nasça para nos salvar. Todo o Velho Testamento é isso. É Satanás tentando impedir a obra de Deus por meio de Cristo. Mas aí o segundo personagem eu não sabia, e eu achei muito curioso. Eu não sei se o professor tirou da cabeça dele mesmo, ou se ele citou alguém, não me recordo agora. Mas eu achei muito interessante. Ele disse assim: sabe quem é o segundo personagem que mais Satanás tentou acabar com a vida dele? Lutero. Por que Lutero? Porque a igreja estava cega, sem as Escrituras, ninguém mais tinha acesso à Bíblia na sua própria língua. O que Lutero fez? Vamos voltar às Escrituras, vamos traduzir a Bíblia, aliás, não só ele, como os pré-reformadores, numa luta de tradução das Escrituras para a própria língua do povo. Porque Satanás sabe que quando você lê essa palavra, quando você experimenta essa palavra, as coisas de Deus acontecem, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. E foi isso que aconteceu com a Reforma Protestante. Quando Lutero proclama a Reforma Protestante, um dos solas da Reforma, um dos pontos mais importantes é somente as Escrituras. Por quê? Porque a igreja, o líder da igreja dizia o quê? Eu sou infalível, a infalibilidade papal. O que eu disser é palavra de Deus. Aliás, existe uma curiosidade, alguns não cumprem, mas eu prefiro cumprir. Na igreja presbiteriana não existe catedral, apesar de chamarem Catedral Evangélica do Rio de Janeiro, Catedral da Nestor Pestana, Catedral da Igreja Unida. Não existe catedral na igreja presbiteriana do Brasil. É a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Ela tem formato de catedral. Ela pode ter o formato de catedral estilo gótico, mas não é catedral. Por que não é catedral? Porque quando o Papa se assenta e diz ex cátedra, em outras palavras ele está dizendo, o que eu vou dizer tem a mesma autoridade do que a Bíblia. E por isso as igrejas reformadas não adotam a ideia de cátedra, porque é somente a Bíblia a única palavra de Deus. Nenhum líder tem autoridade para falar em nome de Deus, senão pela Bíblia. Nós não precisamos de nada além das Escrituras, é a tese da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante estava em maus bocados, quando os profetas de Zical vieram por todo canto dizendo que receberam novas revelações. E Lutero teve que sair do castelo de Wartburgo, deixar a sua segurança no castelo, para defender a Reforma Protestante e dizer, somente as Escrituras, esses homens são uns loucos, eles não têm autoridade de Deus, eles receberam novas revelações, não foi de Deus, e assim a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Somente as Escrituras. E agora, por fim, a segurança que a palavra de Deus nos dá, verso 8 em diante. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou, toma e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O anjo dá uma ordem a ele, olha,
Aliás, uma voz que ele ouve, a voz do próprio Deus falando com ele. Vai até o anjo, toma aquele livrinho que está aberto e devora o livrinho. E aí eu queria te perguntar, você tem devorado as Escrituras? Você tem devorado a palavra de Deus? O pão da vida que é Cristo, ele se encontra onde? Nas Escrituras. A água da vida que é Cristo se encontra onde? Nas Escrituras. E a ordem é, devora a palavra de Deus. De novo eu vou chamar a atenção aqui para aquilo que o Ricardo falou na semana passada, para os adolescentes. Quanto a gente está devorando o Facebook, quanto a gente está devorando o Netflix, o Now e tantas outras coisas, os filmes todos da Marvel, dos Vingadores, de Star Wars e tantas outras coisas que nós devoramos, mas a palavra de Deus nós não devoramos. E aí o texto diz assim, que quando João devorou a palavra de Deus, ele foi doce como um mel. Salmo 19, lembram disso? A palavra de Deus é doce, é mais doce do que o destilar dos favos. Ela é doce, ela é maravilhosa para nós. Mas ela é também amarga quando desce ao estômago, porque é pela palavra de Deus que nós estaremos ou seremos perseguidos e talvez até mortos por amor a essa mesma palavra. É o contexto que João está vivendo. Um contexto de doçura pela palavra, mas de morte por amor à palavra de Deus. Ela também é amarga para aquele que não recebe as Escrituras. Aquele que não recebe está condenado e por isso tem uma vida completamente amarga. Que Deus nos ajude a valorizar as Escrituras, a devorar as Escrituras, e que nessa semana, cada um de nós façamos um propósito de conhecer aquilo que Deus revelou, e de nos surpreender o quanto Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Ele vai fazer não por novas revelações, mas por aquilo que Ele já deixou registrado nas Sagradas Escrituras. E um exercício interessante, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus, lembre de textos enquanto ora, porque aí você vai ter a certeza de que a sua oração está totalmente correta e de que Deus vai cumprir as promessas que Ele mesmo te deu. Deus assim nos abençoe e nos ajude a cada dia.